falar de Flamengo, lista de relacionados Flamengo para a viagem para Porto Alegre. E por que eu estou falando para a viagem para Porto Alegre? São 30 jogadores. Esses jogadores vão viajar com a delegação, porque o Flamengo vai viajar nesse sábado e só retorna na quarta, porque vai continuar em Porto Alegre para o jogo contra o próprio Internacional, na quarta-feira pela Libertadores, e vai utilizar o CT do Grêmio, nós já falamos sobre isso aqui. Os 30 jogadores são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Ian. Ou seja, só ficou um atleta fora. Praticamente força máxima para essa viagem. O Pulgar, jogador que não tem como ser relacionado. Tudo bem que o Flamengo deu uma atualizada na situação dele, dizendo que o retorno está próximo, mas ele não foi relacionado para essa viagem para Porto Alegre por motivos óbvios. Isso quer dizer que os 30 jogadores serão relacionados para o jogo contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores? Não. Eles viajaram com a delegação e lá Felipe Luiz vai escolher quais jogadores serão relacionados. Por exemplo, o Danilo não tem presença garantida nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, com certeza. O De La Cruz ele tem presença garantida, será relacionado nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, galera, vamos para uma curiosidade aqui, ó. Flamengo não repetiu o time titular após a Copa do Mundo de Clubes. Após o Mundial, o Rubro-Negro disputou 10 jogos, todos com escalações diferentes. Ao todo, o técnico Felipe Luiz utilizou 28 jogadores. Os únicos 2 jogadores que atuaram em todos os 10 jogos foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Foi um levantamento feito aí pelo GE. Curioso, né, cara? Cara, o Léo Ortiz vem jogando muito, numa quantidade e também qualidade. E o goleiro Rossi é o titular absoluto, mas, repito, o Flamengo deveria contratar goleiro já nessa janela de transferência. É muito arriscado você contar só com o Rossi. Eu não conto com o Matheus Cunha. Já não achava ele goleiro à altura para assumir uma titularidade, tendo em vista as falhas que ele comete, bobeiras. Por exemplo, a eliminação do Flamengo para o Olímpia daquela Libertadores, para mim, põe na conta dele, porque ele falhou bastante. Ainda mais agora, com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. Eu acho arriscado, mas é a minha opinião. O provável Internacional nesse domingo para pegar o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, tem Rocher, Alain Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado e Vitinho. E o Borré centralizado, ou seja, poupando bastante aí, pensando no jogo de quarta-feira. Eu entendo o Internacional. A Libertadores se tornou a única possibilidade de título. Copa do Brasil foram eliminados. Brasileiro esquece, muito distante da liderança, muito distante mesmo. E a Libertadores se torna aí a única possibilidade de título para esse time, que custa caro. Eu vou dizer, eles, mesmo devendo, continuam contratando, investindo alto. Então, vamos ver como que será esse Flamengo Internacional. A minha opinião sobre o Flamengo: líder não poupa. Vamos pegar o caso do Tite, quando ele estava comandando o Flamengo, poupou contra o São Paulo. Na ocasião, o Flamengo era o líder e deu no que deu. Está na liderança, não tem que poupar. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse domingo, depois na quarta, depois só volta a campo na outra segunda. Terá tempo suficiente para descansar. A Arrascaeta já não jogou no último jogo, bota nos 2 jogos. Nos 2 jogos, nesse domingo e na quarta-feira. O Pedro foi banco no último jogo, bota o Pedro para jogar. Gira a lateral esquerda. Alexandre jogou, bota o Vinha ou Ayrton Lucas. Danilo à disposição, coloca ele, poupa algum outro zagueiro aí, mas time todo reserva, sou totalmente contra, muito pelo contrário. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, dá para botar um time muito bom para bater de frente com o Internacional, independentemente de qual seja o Inter que vá a campo, 100% titular, time misto, totalmente reserva. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem que poupar, pensando no jogo de quarta-feira? Eu não acho que tem que poupar. Talvez, repito, a lateral esquerda, na lateral direita tem que ser o Varela. O Emerson Royal não tem condições de jogo, bota o Varela. Na zaga, Danilo à disposição, você poupa o Léo Ortiz, por exemplo, que vem numa sequência de 10 jogos aí, como a gente acabou de mencionar. Agora,
poupar o time inteiro, igual o Palmeiras fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro, pensando no duelo pela Copa do Brasil com o Corinthians na ocasião, eu sou contra. Inclusive sou a favor, bota o Arrascaeta nos 2 jogos. Ah, mas ele tem problema físico. Gente, olha só, ele tem problema físico, mas ele já não jogou o último jogo, estava suspenso. Dá para jogar os 2 jogos e ainda depois o jogo contra o Vitória na outra segunda-feira. É a minha opinião. Galera, para finalizar nosso vídeo, o Flamengo convocou reunião no Conselho Deliberativo para votar o novo patrocinador master do clube. A reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Na pauta enviada aos conselheiros, o nome da marca não foi mencionada e segue em sigilo. Lembrando que o Flamengo disse em um comunicado oficial que já decidiu qual empresa será e que vai anunciar na segunda-feira, dia 18. A informação que eu tenho é que a Superbet estava fechada. E aí o Mauro César divulgou que a Sportbet está fechada. E o Gabriel Paparazzo divulgou que a Betano está fechada. Independentemente de quem acerte a informação, digamos assim, o ponto importante que precisa ser dito: nenhum dos 3 jornalistas, eu estou incluído nisso, ninguém chuta. A gente recebe a informação. Só que é óbvio que o Flamengo promoveu uma espécie de concorrência e um momento pode ter fechado com uma, depois voltou atrás, depois a outra pode ter retirado a proposta, depois a outra pode ter desistido. Isso pode acontecer. O mais importante é, nenhum jornalista citado, e eu me incluo nisso, inventou notícia. Muito pelo contrário. O Flamengo recebeu proposta de todas elas. A ver qual foi a escolhida. Qual vocês preferem? Podem dar a opinião de vocês aí. Lembrando que a Sportbet é a patrocinadora master do Palmeiras. E eu estou vendo o torcedor do Palmeiras revoltado. No caso da Superbet, é o torcedor do Fluminense revoltado. No caso da Betano, muita gente revoltada porque a Betano patrocina alguns campeonatos promovidos aqui no futebol brasileiro, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro. Enfim, quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Eu, particularmente, prefiro aquela que vai pagar mais ao Flamengo. Eu acho que o André foi definitivo no domingo passado no comentário que ele fez sobre o torcedor que só vai ter frustração no futebol, porque quando vence é sua obrigação, né? E quando perde, ele fica decepcionado. Então, eu acho só remedinho para esse pessoal mesmo, sabe? Tem que tomar remedinho, procurar ajuda, porque isso, eu não acho que isso seja uma questão só de um torcedor. Acho que é uma questão de uma pessoa que está com algum problema e ela vai extravasar tudo no futebol. Então o que ela faz? Ela tem que reclamar, ela precisa desabafar, ela tem que reclamar, tem que xingar alguém. Então ela vai xingar o Emerson Royal, que jogou machucado ali boa parte do primeiro tempo, tentou ficar em campo. Ela vai reclamar de uma vitória, ela vai achar que tem que ser por mais gols. Enfim, eu acho que o pessoal tá louco, e não é só do Flamengo não, eu já percebi isso em torcidas de outros times também, assim, uma falta de, uma desconexão da realidade, o não entendimento que, cara, jogo de futebol, tem um adversário, o adversário tem o seu valor, não tem jogo ganho antecipado, enfim, isso não existe. Eu acho que o jogo foi um jogo muito bom no primeiro tempo, no segundo menos. Não que eu concorde, que eu acho que deva ser assim, mas eu até acho que eu entendo a mudança de comportamento do segundo tempo, acho que ela tem uma razão, né? O Flamengo põe a régua muito lá no alto. Qual time na América do Sul faz essa marcação alta como o Flamengo apresentou em algumas ocasiões, inclusive no primeiro tempo de quarta-feira? Acho que nenhum. Ninguém faz. O Inter não conseguia sair jogando, não conseguia passar da intermediária. E toma a bola de novo, e toma a bola de novo, e toma a bola de novo. Agora, o Inter se defendeu bem, o Flamengo criou poucas chances, não foi difícil entrar na zona ali de decisão para finalizar em melhores condições. E no segundo tempo, aí tem um desgaste, uma vantagem no placar. E se o Flamengo fosse mais eficiente nas transições ofensivas e contra-atacasse com perigo, quando teve espaço para isso, criasse 2, 3 chances, fizesse mais um gol, todo mundo ia dizer outra coisa. Olha só, primeiro tempo, pressão. Segundo tempo, esperou o Inter, trouxe para o seu campo, contra-atacou e matou, fez 2-0, 3-0. Só que não fez. Acho que aí está o grande defeito. Não ter aproveitado o segundo tempo quando os espaços eram maiores e o Flamengo não conseguiu fazer mais gols. Nem criou tantas jogadas assim. Tivesse realizado isso, era o plano perfeito. Porque um time de futebol tem que jogar de diferentes maneiras também, né? E o Flamengo, ele se propôs também a isso. E outra coisa, o Inter muda o seu comportamento. O Inter sai daquela postura mais cautelosa, que claramente o Roger queria levar num 0-0, se fosse o caso, ia levar no 0-0. E ele falou isso, né? Da impaciência do torcedor. Então ele contava, obviamente, que o jogo virando o segundo tempo, o empate, o Flamengo em cima, fosse ficar mais favorável para o Inter, em algum momento. Só que sofreu o gol ainda na primeira etapa.
O jogo foi exatamente o que eu imaginava, um jogo difícil, como vai ser na volta. Eu acho que a vantagem do Flamengo ela não é só de um gol, ela é maior do que isso. O Flamengo tem uma condição que no combo de jogos tem mais elenco para poder ter time bom domingo e quarta, e o Inter é que está em desvantagem, tem que vencer por 2 gols, o Flamengo pode empatar, o Inter vencendo por 1 vai para os pênaltis. E o comportamento do Internacional, obviamente, terá que ser totalmente diferente. E o Flamengo mostrou na quarta-feira outra contra o Atlético em Belo Horizonte que mesmo perdendo em casa, ele consegue chegar no campo do adversário com um time misto, que foi um mistão, jogar melhor, dominar o jogo, controlar, e não matou porque o Pedro perdeu aquele gol. Se o Pedro faz aquele gol ali, a história seria muito diferente, tudo indica, né? Então, acho que a vantagem não é só de um gol, não. A vantagem acho que é um pouco maior do que isso. Acho que a situação, o cenário é bem favorável. Agora tem que jogar bem. Jogar bem, fazer o jogo certo para poder avançar. E o Inter vai ter que escalar uma montanha difícil. Acho bem complicada a situação do Internacional. Não está eliminado, mas não é fácil. Não é fácil, porque o Flamengo não vai ficar se defendendo. O Flamengo vai tentar controlar o jogo, ter a bola, e o Inter vai ter que duelar por essa posse para ter a bola, agredir o Flamengo e criar situações, né? Mas acho que foi um bom jogo. O resultado, do ponto de vista rubro-negro, não foi o ideal, obviamente, mas não mereceu mais do que 1-0 também, não. Acho que pelo volume, pelo número de finalizações, não acho que o Flamengo jogou para vencer por mais gols, não. Né? E aquela coisa, o Flamengo não tinha o Arrascaeta, o Flamengo não tem o Eric Pulga, o Flamengo não tem o De La Cruz, não tem a opção do Danilo, não tem mais o Gerson e o Wesley, então tem um lado direito que está sendo refeito, né? E eram jogadores que já tinham ali entrosamento, era um ponto importante do time. Né? O Gerson joga na ponta, o Gerson é o meio campista, o Flamengo perdeu meio campo, gente. Eric Pulga, Gerson, De La Cruz, os 3 estão fora, chegou o Jorginho. Jorginho mal jogou. E o Arrascaeta na quarta, né? E mais o Arrasca na quarta. O Jorginho mal jogou com o Gerson. Não jogou com o De La Cruz, né? E com o Pulga, o cara se machucou lá no Mundial, não jogou mais. O Flamengo continua ativo no mercado em busca de reforços e tem como principal alvo o atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina. Mesmo após algumas negativas, o clube mantém esperanças de avançar nas negociações. O diretor técnico José Botto se mostra confiante na possibilidade de trazer o jogador, considerado peça estratégica para a sequência da temporada. O rubro-negro já chegou a um entendimento com a Fiorentina, mas ainda enfrenta dificuldades para convencer o atleta argentino de 24 anos a retornar ao futebol sul-americano. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Beltrán estaria dialogando com sua família para aceitar a mudança ao Brasil, já que a ideia inicial era permanecer na Europa, onde o atacante ainda possui mercado. O Flamengo, no entanto, acredita que o projeto esportivo e a possibilidade de assumir um papel de protagonismo no elenco podem pesar na decisão do jogador. Internamente, o técnico Felipe Luiz já deixou claro como pretende utilizar Beltrán em sua equipe. A ideia é que ele atue como referência no ataque, dividindo o protagonismo com Pedro, aumentando as opções ofensivas e dando mais profundidade ao elenco. O treinador enxerga o argentino como um atleta de mobilidade e presença diária, capaz de complementar o estilo de jogo já praticado pelo Flamengo. A diretoria vê a contratação como estratégica não apenas para reforçar o setor ofensivo, mas também para elevar o nível competitivo do grupo em torneios importantes. O rubro-negro aposta na insistência e na força do projeto para superar a resistência inicial de Beltrán e concretizar o negócio. Enquanto isso, a expectativa da torcida cresce diante da possibilidade de contar com mais um nome de peso no elenco. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Beltrán será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!